E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de Prepara Teu Coração, que Faustinator está de volta aos tabuleiros clássicos. O Faustino tá buscando aí a titulação de grande mestre mais jovem da história. Para isso, ele precisa, claro, chegar no rating de 2.500 e conseguir 3 normas de grande mestre. O que é isso, Rafael? Desempenho em torneios clássicos com jogadores estrangeiros com uma performance de pelo menos 2.600 de rating. Tem que fazer isso 3 vezes e bater o rating feed também de 2.500. Faustino tá nessa luta. Vamos ver como foi a primeira rodada do Faustino no Ibero-Americano Linares, cheio de grandes mestres para tudo quanto é lado, inclusive com a participação de um grande mestre brasileiro também, o Fear, também tá jogando esse torneio. Vamos ver no detalhe como foi a primeira rodada do Faustino e ver se o Faustino consegue esta façanha de se tornar o grande mestre mais jovem. Mas eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos à luta, que o xadrez sempre será agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas, German Mena contra Faustino. Esta guerra foi travada com o German botando a solidez do peão-dama. E claro, a gente já viu muita partida do Faustino, ele é um jogador clássico, e ele entra aqui na linha do D5 e vai jogar, claro, um gambitão da dama, e mais do que isso, o Faustino joga o gambito da dama aceito, tomando C4, que nos remete clássicos do passado, Campeonato do Mundo do Alekhine, Capablanca, se jogava de dia, se jogava de noite, tinha muita teoria, ainda tem, né, em cima dessas linhas. Aqui, o German joga o lance E3, preparando para tomar em C4, e o Faustino joga uma linha interessante, que é A6, com a ideia de jogar B5 e manter ali o peão a mais dele. Agora, nessa posição, o German joga um lance que é clássico também, que é o lance A4, defendendo essa expansão das pretas, e aqui, claro, na abertura, o Faustino não inventa a roda, ele segue desenvolvendo, então ele joga o lance B6, a ideia desse lance é trazer o bispo para grande diagonal, desenvolvendo o flanco da dama, vem a retomada em C4, normal também, passa o bispo por jogo roque, e aqui o Faustino joga bispo B4, que é o lance mais fino nessa posição, e começa uma luta estratégica aqui por uma casa. Qual, Rafael? A casa de E4. Então aqui, os dois jogadores estão lutando por essa casa, esse controle no centro. O Faustino já tem o domínio da casa de E4, mas ele reforça isso ainda mais com a ideia de eliminar um dia o cavalo, que é um apoiador dessa casa central. E outro tema estratégico aqui, que as brancas têm uma certa dificuldade, é como passar o bispo de C1 para o jogo. Claro, aqui o German gasta tempo e ele encontra um plano muito interessante com o cavalo E5. Qual a ideia das brancas? É jogar F3 e E4, ele ganha esse centro e ao mesmo tempo soluciona o problema do bispo de C1. Agora, aqui vai vir um momento muito instrutivo desse jogo, porque vejam como que o Faustino vai lutar contra esse plano das brancas. Ele joga roque, protege o rei dele, e quando vem o F3, preparando o E4, o Faustino joga bispo D6, que é o lance fino. E essa posição, ela é muito instrutiva, porque mesmo que tu não jogue essa posição exatamente da forma como ela é, a ideia que o Faustino vai usar para controlar o plano do E4 das brancas, tu pode usar em várias outras posições, é temático. Vejam que aqui foi jogado o lance cavalo D3. Rafael, não é possível. Por que que não jogou o E4? Porque o Faustino tem essa ideia de contragolpear esse centro das brancas com o C5. E aqui tu tem problemas, porque o teu centro, ele não tá estável suficiente, veja lá, porque se tu tomar aqui agora tá caindo o cavalo, por isso ele jogou bispo D6, e mais do que isso, ele prepara também para tomar aqui em D4, e vem a ideia de bispo C5, e tu tem um tema tático nessa diagonal, perdendo a dama. Então tu não consegue executar esse lance. Isso aqui é muito temático, tu vê esse C5 em várias posições, tá? Quando as brancas lutam por esse centro. Bom, nesse momento aqui o German voltou o cavalo, a ideia dele é realmente preparar o E4, e ainda vem com a ideia do garfo, ele vai tentar punir essa formação do Faustino, só que o Faustino aqui ele segue desenvolvendo lá cavalo C6, e de novo, ele bota esse problema do E4, o centro tá meio instável, por conta do peão de D4. Por exemplo, uma forma de jogar essa posição aqui é reforçar o centro com o lance cavalo E2 para tentar jogar esse avanço, mas aqui o German falou, não tem problema, não é possível que eu não possa jogar o E4, e ele jogou. Pô, jogou do mesmo jeito, vem a ideia do garfo chegando também, só que aquele tema, o centro ainda não tá bem estável, e o Faustino vai tentar punir isso de maneira muito dinâmica. Olha lá, ele joga o lance bispo E7, ele já ameaça tomar esse peão, então tem duas peças tomando aqui, tu já não tem mais como defender o peãozinho de D4 com peças, né? Se botar o bispo em E3 eu tô tomando, cavalo E2 eu tô tomando também, e aqui tu é forçado a entrar nesse centro instável.
as brancas são obrigadas a jogar o lance D5, senão tá indo tudo por água abaixo. E o centro, claro, já tá abrindo, mas não da maneira como as brancas gostariam, porque agora, claro, o Faustino aqui, ele joga o lance cavalo A5. Então vejam lá, como ele vai ganhando tempos e ainda botando problemas nesse centro que não tá bem estabilizado, ele abre o bispo, o peão tá pressionando em D5, o cavalo também tem um bispo caindo, e quando tu defende o bispo, agora o Faustino ele toma em D5 e tá lá. Esse peão no centro vai cair, queira tu ou não. Então, as brancas ganharam o centro, avançaram o centro, só que tava meio instável. O Faustino não permitiu que esse plano das brancas funcionasse. Então, teria que ter preparado mais. Agora, quando tu perde um peão assim no centro, como aconteceu aqui, tu é obrigado a tentar bagunçar a partida. E foi isso que o German fez, ele jogou B4. Então a ideia dele agora é tentar fazer com que o Faustino volte com o cavalo, para que o bispo pare de olhar esse peão e ele possa recuperar aqui no centro. Só que o Faustino não vai dar chance nenhuma pro cara aqui. Ele utiliza o fator tático, olha, ele toma agora em E4. Então esse cavalo tá caindo, mas esse tá caindo também. Então aqui foi jogado o lance cavalo E5, defendendo o cavalo, tem a proposta da troca das damas e tem um cavalo ameaçado, só que a posição tá totalmente instável. Agora o peão de B4 já não tá mais defendido, o Faustino aqui ele simplesmente tomou em B4, e aqui tá, foi tudo por água abaixo, e rápido, é coisa assustadora. Veio nesse momento a troca das damas, o Faustino retomou, o cavalo tá caindo, e depois da tomada aqui em E4, tem tema tático pra todo lado, tá tudo caindo, o Faustino aqui não vai ter dificuldades de arrebatar, olha, ele toma em E4, e depois a retomada que ele joga bispo C3, tá lá. Além do peão a mais que ele já tá ganhando, ele tá ganhando aqui uma peça de maneira forçada, e aqui o German abandonou essa partida, que é como eu digo, sempre dá pra aprender xadrez, é coisa assustadora, porque essa partida traz vários temas super instrutivos ali de como não deixar as brancas ganharem aquele centro com a ideia do C5 e tudo meio instável, né? Faustinator segue terrível! E tá no ar a precisão desta peleia. Veja lá, o Faustininho jogando como uma máquina, 96% de precisão aqui. O erro grave da partida do lance B4 segundo as máquinas, mas a gente viu que toda a ideia do plano, o Faustino ali já tinha pegado vantagem, tá? Então tu não conseguiu executar teu plano de brancas, o centro acabou indo abaixo. Então o Faustino ganha a primeira rodada, tá todo mundo empatado com um ponto nesse momento. Vamos ver como o Faustino segue nas próximas rodadas e tudo que vai acontecer por lá. Será que o Faustino consegue essa norma de grande mestre? O mundo quer saber. Se tu gostou da análise, tá curtindo a cobertura, não esquece de likear e até os próximos vídeos!